E assim nós temos chegado o momento da mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria mais uma vez em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecemos a Deus, agradecemos a Ele por esta oportunidade e também a você que está cultuando o Senhor juntamente conosco, aonde quer que você estiver, que o Senhor possa estar aí te abençoando, abençoando sua família e seus projetos de vida. Muita gente hoje conosco, né, Aura? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que bênção. Queridos, para a meditação, o livro é Mateus, capítulo de número 13. Apenas o versículo de número 47 e o versículo de número 48, que assim vai dizer a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante ainda como uma rede que é lançada ao mar. Apanha toda sorte de peixes. Quando esta está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas joga fora os ruins. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente com o seu entendimento, para que você possa ir aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, chama muito a nossa atenção a forma que o Senhor ele pregava, a forma que o Senhor ele ensinava, a forma que o Senhor ele dava a entender a grandeza do reino de Deus. Nós que temos por hábito de ler a palavra do Senhor, a gente vai ver Jesus em seu ministério, ele conversando com doutores e conversando com pessoas simples, ele conversando com doutores e conversando com pessoas que não tiveram formação nenhuma, né? E o interessante é que, independente de ser doutores ou pessoas muito simples, sem formação, todos eles tinham a mesma compreensão daquilo que o Senhor falava. O Senhor era muito eficiente em passar a mensagem que ele pregava. E uma das formas, conforme já falamos aqui, é a forma de ilustrar o reino de Deus. Ele, através das suas parábolas, uma forma muito eficiente de pregar uma mensagem, de anunciar uma palavra. Ele pegava o dia a dia das pessoas, ele pegava o cotidiano das pessoas, ele pegava a rotina das pessoas e fazia em cima daquilo ali uma ilustração para ensinar acerca do céu, para ensinar acerca do reino de Deus, para ensinar acerca de tempos futuros, para ensinar acerca de promessas que viria a acontecer. Coisas do dia a dia, coisas simples, para quê? Para que a compreensão acerca do reino de Deus ficasse bem mais fácil. E esse versículo que nós acabamos de ler, ele é parte de uma das muitas parábolas que Jesus ensinou. E o começo aqui vai falar o reino dos céus ainda. Olha que coisa interessante, Aura. O reino dos céus ainda é como? Por que ele falou o reino dos céus? Porque ele estava vindo de duas parábolas anteriores, né? Os versículos anteriores a esse vai falar acerca da parábola do grande tesouro escondido e vai falar acerca da pérola preciosa, né? Então é uma série de 3 parábolas seguidas, né, que o Senhor fala a respeito do reino de Deus, ensinando a respeito do reino de Deus por essa forma tão eficiente, né, que eram as parábolas. E aí então chegamos neste nosso versículo, que é a parábola da rede lançada ao mar. E ele vai dizer assim: e o reino do céu ainda é comparado com uma rede lançada ao mar, que apanha todas as sortes de peixe. Quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então assentam-se e juntam os peixes bons em um cesto, mas joga os ruins fora. Queridos, quando nós chegamos aqui, nós temos que entender que aqui o Senhor não fala de peixe. Aqui o Senhor apenas usa o ato de pescar, de lançar uma rede ao mar, para simbolizar acerca do reino de Deus. Falar de peixe aqui é falar de pessoas. Aqui o Senhor está simplesmente usando este ato tão simples de um pescador, que é lançar a sua rede, para falar de um dia
o acontecimento da história, não é isso? Olha, o acontecimento da história, quando o Senhor há de nos levar. Nós que conhecemos muito bem a palavra, né, o final, a escatologia, a gente vai ver que isso vai acontecer por etapas. Mas uma coisa é, a palavra do Senhor me chama a atenção. Nós temos que estar preparados para esse dia, o dia de eu e você nos encontrar com o Senhor. Conforme nós temos a certeza em nosso coração e vivemos baseado em cima desta fé, que esse dia já está agendado, tanto esse dia bem como o seu horário de Cristo vir nos buscar. E independente do Senhor vir nos buscar, nós temos que nos preocupar com esta questão, porque nós podemos partir a qualquer momento desta terra, antes da volta do Senhor. Ou seja, então, independente do Senhor vir nos buscar, ou nós partirmos deste mundo pela morte, a tudo aquilo que era para ser feito aqui nesta terra, acaba-se o tempo. Então, daí a orientação da palavra do Senhor acerca desta palavra, porque no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, no versículo de número 27, a palavra do Senhor vai falar que ao homem estar destinado a morrer apenas uma vez. Ou seja, o ser humano, ele morre apenas uma vez. É a palavra do Senhor que fala, vindo logo após enfrentar o juízo. Ou seja, se o Senhor não vier me buscar antes da minha morte, né? Com certeza eu vou encontrar com Ele. Então, independente de estar vivo e o Senhor buscar acontecer o arrebatamento da igreja ou eu morrer, é a mesma coisa, né? Nós nos encontraremos com o Senhor e a palavra nos vai dar esta certeza e nós cremos, e essa é a nossa declaração de fé, e é por isso que nós pregamos esta palavra. Por quê? Porque há necessidade para este momento de um preparo. Nós nos preparamos para muitas coisas nesta vida. Nós nos preparamos para concurso, nós nos preparamos para formar família, nós nos preparamos para estudar, nós nos preparamos financeiramente para algum projeto, nós preparamos para tudo, mas nós não nos preparamos com a devida importância, como deveríamos, com relação às questões espirituais. Família passa, projeto de vida passa, emprego passa, teu diploma passa, mas a eternidade é para sempre. Falar de morrer ou falar de Cristo vir nos buscar, nós estamos falando de eternidade. Quando o Senhor vai falar aqui que a rede é lançada no mar e a rede apanha uma grande quantidade de todo tipo de peixe, peixe bom, peixe ruim, né? O evangelho está para todos, para todos. Mas a diferença do bom e do ruim é a preparação. E quem nos prepara é a palavra de Deus. Nós vamos ver mais à frente aqui que o Senhor, ele tem uma visão só, e a visão dele é salvação. Conforme foi lido aqui no início, o Senhor não veio para condenar ninguém, ele veio para trazer salvação. O próprio homem que escolhe a condenação pelas suas ações. Então nós aprendemos aqui, queridos, que o Senhor, ele vai fazer a seleção, e o princípio do Senhor, o princípio, né, que vai direcionar esta separação, esta seleção entre os bons e os ruins, é a questão da sua obediência, é a questão do seu posicionamento, é a questão do reconhecimento que você teve em relação ao Senhor. Quem aceita, obedece. Quem reconhece, obedece. Quem o ama, obedece. Quem é filho, obedece. Daí a diferença, né? Daí a diferença entre os bons e os maus, conforme é a parábola, é a orientação da palavra. E a orientação do Senhor é para nós obedecermos. Ele vai entender como sendo os bons aqueles que procuram obedecer à sua vontade. Aqueles que procuram entender a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Conforme a parábola, esses serão recolhidos num cesto, mas os outros desprezados. Esse desprezo que a palavra de Deus fala aqui é o desprezo eterno.
Mas esse não é o propósito de Deus para você. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse vai falar que todos aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados nesse desprezo eterno. Mas o livro, ele é presente. E o propósito do Senhor é que o seu nome esteja escrito nele. É a bandeira que todos os dias nós levantamos aqui neste culto. É para falar para você que o propósito do Senhor para a sua vida chama salvação. Nós só pregamos aqui a salvação. O teu bem mais importante, você não pode desprezar esta palavra. E aqui, bem rápido, Áurea, eu aprendo aqui dois ensinos aqui que esse texto traz muito mais, né? Nós vamos ficar com dois aqui. É que nós estamos sendo observados e nós passaremos por uma seleção. Só que essa seleção não é aos meus olhos, não é aos olhos do teu amigo, é aos olhos de Deus. A palavra do Senhor vai falar que os olhos do Senhor estão atentos nos contemplando. Os olhos do Senhor estão atentos contemplando as tuas atitudes. Aquelas atitudes que você faz perto de pessoas e aquelas atitudes que você faz no secreto. A palavra do Senhor vai nos dizer que os olhos do Senhor estão atentos contemplando os bons e os maus e retribuirá cada um segundo as suas ações. E é a mesma palavra que vai dizer no livro de Mateus que muitos serão chamados, mas nesta seleção poucos serão escolhidos. O propósito do Senhor é que muitos fossem escolhidos, mas nem todos querem. O Evangelho está para todos, mas nem todos aceitam. A salvação está para todos, mas nem todos se preocupam com a salvação. A graça do Senhor está presente para todos, mas muitos ignoram a graça salvadora de Cristo. Está para todos, mas nem todos terão. E não terão por quê? Por opção. Quantas pessoas, ao ouvir esta palavra, está falando é bobagem, eu não acredito. E conforme já falamos aqui, é um direito que Deus te dá de você acreditar ou não. Mas quem te dá esse direito também te orienta acerca de consequência. Tenha muito cuidado, querido, com a tua alma. Conforme sempre falamos aqui, você é eterno. Com Cristo ou sem Cristo, você é eterno. Então, já que tem esta eternidade, já que esta eternidade é uma realidade na nossa vida, vamos passar ela ao lado de Cristo Jesus. E o outro grande ensino que eu aprendo aqui nesta parábola é que nessa seleção de Deus eu não posso ser reprovado. Eu não posso ser reprovado. A palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo de número 4, versículo de número 12, vai nos dizer que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, a salvação é somente em Cristo Jesus. A graça se manifestou trazendo salvação, que veio a nós pela graça por meio da fé. Ela é vinda de Deus, ou seja, não existe outra fonte de salvação. Não é por obras, não é por outro recurso qualquer, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você é de um bom caráter, não é porque você é o bonzinho, nada disso. A fonte é a graça de Deus, ou seja, a única fonte de salvação é Deus. E se você perder esta fonte, ficar de fora desta fonte, não existe outra. Daí, queridos, que nos contados entre os salvos, você não pode ficar de fora. Daí a orientação da palavra do Senhor: cuidado como andais, olha bem como você está se comportando, olha bem as tuas escolhas, olha bem os teus sentimentos, olha bem os teus pensamentos, tenha cuidado com a maneira como você está andando. Tenha cuidado com o agir do teu coração, com o ditar do teu coração, como o teu coração tem gerenciado a tua vida. A palavra do Senhor vai nos chamar a atenção para estas coisas. Para que na seleção de Deus você possa ser contado entre os salvos.
A palavra do Senhor é maravilhosa, né, Ivan? Nós vemos que quando alguém diz que nós pregamos assim, mas o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que não vai fazer acepção de pessoas. E, na verdade, o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. No livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 34, diz assim, aí abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Claro que quando as pessoas dizem por aí que todos vão ser salvos, elas querem dizer: o Senhor não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que não faz mesmo. Porém, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas quando Ele chama para servir a Ele. Chama para servir. Quando nós vemos aqui o lançar da rede, esse lançar da rede aqui representa a pregação do Evangelho sem acepção de ninguém. Para todos quanto querem. Para todos quanto querem. A rede está sendo lançada a todos, né? O mar aqui representa o mundo, esse mundo inteiro aí, sem fazer acepção de pessoas. Portanto, quando o Senhor mandou que nós pregássemos o Evangelho, Ele diz: ide por algum canto da terra? Não. Ele diz como? Ide por todo mundo. Todo mundo. Pregai o Evangelho a todas as nações. Então, quer dizer, a rede está sendo lançada nesse mar que é o mundo aí para todos os dias, né? Todos os dias, né? Você sai aí na rua, tem alguém pregando o Evangelho. Você liga o seu rádio, tem alguém pregando o Evangelho. Você liga a sua TV, tem alguém pregando o Evangelho. Então, nós vemos que estão sendo ouvintes da palavra de Deus. Agora vamos ver quem estão aceitando a palavra e tomando, né, para o seu coração aí a palavra como mudança de vida, aceitando essa palavra e aceitando também a mudança de vida. Quando nós vemos aqui os peixes grandes e pequenos, são aí as diversas pessoas, né, que aceitam, umas aceitam, outras não. Quando nós vemos a diferença aí dos peixes que são apanhados, né, são pessoas com comportamentos diferentes. Aí são os peixes diferentes, peixes grandes e pequenos que serão aí escolhidos, né, que serão aí separados, né, Ivan? Então o nosso cuidado deve estar aí. Que tipo de peixes nós estamos sendo? A rede foi lançada e quando puxou, veio essa grande quantidade de peixes. Mas nós vemos que esses peixes não foram todos aproveitados. Eles foram selecionados e eles foram separados. E nós vamos ver aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 16, vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Então nós temos que examinar bem se nós estamos sendo parte dessa escolha feita por Ele. Porque não foi nós que escolhemos a Ele. Eu já escolhi Jesus. Escolher Jesus, falando assim, que quer Jesus, eu escolho Jesus, é uma coisa. Mas eu tenho que examinar bem e ver se eu fui escolhida por Jesus, né, Ivan? Isso. E para a gente fechar aqui, Áurea, é interessante que essa escolha tem propósito. Para dar fruto. Entra lá na pregação de João Batista,
dei fruto que mostre arrependimento, ou seja, transformação de vida, ou seja, obediência à palavra de Deus, ou seja, nova criatura, nova história com Cristo. Isso é maravilhoso. Falar deste assunto é falar de salvação, querido. Que você possa reconhecer a seriedade deste assunto. Vai haver esta seleção? Sim, vai haver esta seleção. Mas só vai ficar de fora quem optar em ficar de fora, porque a palavra fala que é para todos. Mas infelizmente nem todos têm dado crédito à palavra de Deus. Mas o propósito do Senhor para a sua vida é salvação. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Sim, obrigado por esse momento. Palavras tão simples, ó Deus, mas que fala, Senhor, de maneira, Pai, a verdade da palavra do Senhor. E que a tua graça, Senhor Deus, possa ser presente nas nossas vidas, para que nós possamos estar valorizando a tua palavra todos os dias e fazendo da tua palavra as nossas atitudes diárias. Tem misericórdia de nossas vidas, abençoa cada um daqueles que neste momento cultuam o Senhor juntamente conosco. Assim nós oramos agradecidos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.